Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, dando sequência à nossa série de orçamentos, nós vamos fazer mais um quantitativo, dessa vez o quantitativo da superestrutura. Nessa aula eu vou utilizar esse desenho 3D que eu fiz mais ou menos com o passo a passo que nós vamos utilizar para fazer o quantitativo desses elementos, para deixar a aula um pouco mais dinâmica e que a aula também fique um pouco mais curta, porque na última aula nós fizemos o quantitativo da infraestrutura. E eu fui fazendo realmente passo a passo com vocês, escrevendo todas as descrições de como a gente chegou nesses valores, né? Então ficou uma aula um pouco longa, né? Não que seja ruim, porque o número de informações é muito bom e acaba até ajudando vocês durante aí a replicação disso numa obra real de vocês. Mas desta maneira que eu vou tentar fazer hoje, acredito que também vai ficar bem intuitiva e bem didática, né, o conteúdo, sem perder aí a qualidade das informações. Ok? Então o que nós vamos quantificar nesta aula hoje? Nós vamos quantificar formas para os pilares, vamos quantificar formas para as vigas, concretagem de pilar e viga. Nesse caso aqui uma observação que você pode dividir, se você quiser, a concretagem dos pilares e das vigas. Uma vez que a gente faz aí, muitas vezes, a concretagem dos pilares de forma manual, né, com concreto batido em obra, e as vigas concretadas juntamente com a laje com o concreto usinado, que fica mais fácil. Mas isso aí você define, se você quer dividir ou não. Tá? Nesse caso aqui eu não vou dividir, porque é uma quantidade menor do que 4 metros cúbicos, porque pelo menos aqui na minha região eles não entregam concreto usinado menor do que 4 metros cúbicos. Mesmo somando depois o concreto da laje, não vai dar 4 metros cúbicos, então eu não poderei utilizar concreto usinado. Mas, se a sua região atende menos de 4 metros cúbicos, fique à vontade para dividir a concretagem dos pilares e das vigas. Nós vamos também quantificar a armação de vigas para aço CA60, que é a utilização dos estribos. Nós vamos considerar um estribo de 5 milímetros em todos os nossos elementos. Armação de pilares e vigas para aço CA50, que vamos utilizar uma barra de 10 milímetros para as armaduras longitudinais, uma barra média de 10 milímetros. E a laje pré-moldada do tipo forro com sobrecarga de 100 kg, pois se trata aí, né, não é uma laje para utilização, e sim uma laje forro, como no próprio nome aí já diz. Então nós vamos chegar em todos esses valores e eu vou comentando com você no nosso projetinho aqui para ficar mais fácil o entendimento. Beleza? Então vamos lá. Vamos então quantificar as formas para pilares. Como que eu quantifico as formas para pilares? Bom, eu tenho duas maneiras de quantificar formas para pilares. Eu considerar a forma inteira assim, né? Então, se eu considerar a forma inteira desta maneira que vocês estão vendo, eu vou ter as 4 faces do pilar com uma forma, né? Então eu tenho forma desse lado, forma desse lado, forma desse lado e desse lado. Então eu teria que somar os 4 lados e multiplicar pela altura do pilar. Mas nós sabemos que na grande maioria das obras no Brasil hoje, não é isso que acontece. E como é feito então, né? É feito desta maneira aqui. A própria alvenaria serve como forma de uma das faces, né? Ou até mais faces, de 2 ou até mesmo 3 faces, dependendo do tipo de pilar. Então nós vamos fazer essa consideração para que a gente possa aí, otimizar o nosso orçamento, deixar ele um pouquinho com custo mais reduzido e mais próximo da realidade. Mas numa obra de maior porte, muitas vezes a gente acaba optando por concretar todos os elementos com concreto usinado. Então, geralmente a gente faz uma forma inteiriça com escoramento aqui para fazer a concretagem de todos os elementos com concreto usinado.
de maneira diferente dessa maneira que nós estamos fazendo aqui, com a alvenaria, a gente tem que fazer meia alvenaria, né, 1,5 m, sobe a parede, concreta o pilar, e depois sobe a próxima etapa de alvenaria. Mas a forma em si, ela é considerada inteira. Ok? Então, nesse caso, pessoal, o que nós vamos fazer? Considerar uma média, tá? De forma de 30 centímetros, uma de cada lado, como se todos os pilares fossem desta maneira aqui. Porque alguns pilares vão ser dessa maneira, outros vão ser assim, por exemplo. Ter uma face, outra face aqui, ó, uma face de 15 centímetros ou 20, né? Arredondando aqui o remonte das formas, né? 30 desse lado e depois mais uma face de 15, o que daria exatamente como se fosse duas faces de 30. Tá? Então, acho que só para vocês compreenderem aí que essa média pode ser o suficiente para a gente quantificar as formas. Ok? Então, para facilitar, nós vamos fazer desta maneira. Uma coisa que eu sugiro fazer sempre, quando vamos utilizar a alvenaria como forma, é fazer o encabeçamento da alvenaria. O que é o encabeçamento? É colocar uma camada de argamassa tampando os alvéolos do bloco, né? Então o bloco ele tem esses alvéolos aí que vocês estão vendo. Se a gente concretar o pilar com os alvéolos abertos, nós teremos dois problemas. O primeiro problema é que o concreto ele vai entrar dentro desses alvéolos e pode causar a bicheira do nosso pilar, né? Então o concreto ele não vai adensar legal e causar essas bicheiras, deixar a armadura aparente, né? Então isso é ruim para a nossa estrutura. Outra questão é a interface estrutura e alvenaria. Nunca é bom o nosso pilar ter contato direto e massivo com a nossa alvenaria. Se o nosso concreto entrar dentro dos alvéolos, essa amarração que pode parecer boa inicialmente, né? O meu concreto entrou ali, eu tenho uma boa amarração com a minha alvenaria, isso pode causar problemas e patologias, justamente aquela questão de fissuras entre a estrutura e a alvenaria, porque são elementos que se dilatam termicamente diferente. Então, o concreto tem um coeficiente de dilatação X e a alvenaria de cerâmica tem um outro coeficiente de dilatação. Então vai causar essa fissura. Então a argamassa entre o nosso elemento de concreto e a alvenaria, ela serve como um absorvente dessas tensões que serão distribuídas entre esses dois elementos. Tá? Isso aqui é um capricho, pouquíssimas obras fazem isso, tá? Mas é uma dica que eu dou para vocês. E o mesmo a gente também recomenda para as vigas, porque nessa alvenaria aqui, nós vamos utilizar ela também como fundo de forma. Então aqui também o ideal é fazer uma camada de argamassa por conta até da deformação das vigas em relação à alvenaria. Ok? Então só essa dica que eu dou para vocês, a gente pode prosseguir aí então. Então, o que nós temos que fazer? Vamos considerar uma face de cada lado de 30 centímetros. Então eu tenho 30 centímetros vezes 2, vezes 3 metros, que é a altura do meu pilar, vezes 12, que é o número de pilares que nós temos. Então eu tenho 4, 8, 12 pilares. Ok? Então nós vamos chegar aí numa área de forma de 21,6 metros quadrados. Exatamente como nós estamos vendo aí na nossa planilhinha. Agora as formas para as vigas. Formas para as vigas, o que nós temos? Exatamente a mesma ideia. Utilizar a alvenaria como fundo de forma. Vejam só. Então eu tenho a alvenaria aqui como fundo de forma e eu vou aplicar aquela camada de argamassa e tudo mais e utilizar essa forma em cima da alvenaria. Tem problema? Bom, não é o ideal. O certo seria concretar as vigas e depois fazer a alvenaria, mas a gente entende que é assim que é feito na grande maioria dos casos. Então vamos quantificar desta maneira. Ok? Então nós temos 54 metros de viga. Aí você me pergunta, mas Felipe, não era 62? A gente tinha 62 metros de viga. Por que 54?
62 era o número de vigas baldrame. Lembra que as vigas baldrame a gente tinha essas duas vigas a mais aqui, ó. Mas na superestrutura a gente não tem essas duas vigas, porque eu vou posicionar as lajes nesse sentido, não tem por que eu ter essas duas vigas aqui. Então, eu tirei essas duas vigas nesse caso da superestrutura. Então, como cada viga dessa aqui tinha 4 metros, né? Então 62 menos 8, 54. Exatamente o que nós temos aqui de viga. Então a quantidade de viga fica 54 vezes 30 centímetros de um lado, vezes 30 centímetros do outro. Então eu tenho 2 vezes 30 centímetros, certo? Isso vai me dar uma área de forma de 32,4 metros quadrados. Aí vocês me falam, mas Felipe, eu não posso reutilizar as formas dos pilares nas vigas? Não só pode, como deve, tá? Nós vamos fazer isso, porém na consideração lá da composição desse elemento. Eu não posso desconsiderar a utilização das formas, por exemplo, descontar, eu tenho 21,6 metros quadrados de forma de pilares, aí eu vou utilizar para as vigas, eu desconto o material, porque não é só material que nós temos, pessoal. Nós temos também mão de obra, tanto para desmontar as formas dos pilares, como para remontar as formas das vigas. Então eu vou ensinar vocês de uma maneira, lá na composição desses serviços, como fazer essa consideração apenas do desconto do material. O material eu vou reutilizar, mas eu tenho ainda uma mão de obra a ser empregada em cima disso daqui. Ok? Então, só para deixar claro aí para que aqueles que eu sei que sempre surge essa dúvida, né, de reutilizar o material, nós temos sim que reutilizar e é isso que torna o nosso orçamento competitivo. Ok? Então, o próximo item que nós temos aí é a concretagem de pilares, né? No caso, concretagem de pilares e vigas. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples. É só calcular o volume de um pilar, multiplicar pelo número de pilares e o mesmo para a viga. Calcular o volume da seção da viga e multiplicar pela quantidade de vigas ou pelo comprimento das vigas. Então ficaria assim. 30 centímetros vezes 15 centímetros é a área da seção de um pilar, vezes 3 metros, que é a altura do pilar, vezes 12, que é o número de pilares. Então aí nós temos o volume de concreto. Mas agora eu vou somar o volume das vigas também, que temos 54 metros de viga, vezes 15 centímetros, vezes 30 centímetros. Isso vai totalizar aproximadamente 3,65 metros cúbicos de concreto. Aqui é o valor real, o valor total, sem considerar aqueles 10% de perda que a gente acaba considerando quando vamos comprar o concreto, tá? No quantitativo, eu não costumo considerar esses 10% ainda. Eu considero na compra do material, porque a gente acaba se perdendo. Depois lá na frente eu não sei se eu considerei 10%, aí eu acabo somando mais 10%, então vira uma salada. Então eu não considero nada no quantitativo de 10% de perda, nada disso. Em nenhum dos materiais, ok? Até porque tem composições que já consideram isso, pessoal. Então vamos lá. Agora nós temos que calcular qual é o quantitativo da armadura, tanto para CA 60 quanto para CA 50. Então nessa tabela que vocês estão vendo, nós temos a taxa de aço para vigas e para pilares. Essa taxa de aço é uma taxa aproximada, tá, pessoal? Então, nós vamos pegar o pior caso aí, que é a taxa de aço para pilares, que nós temos 82 quilos para armadura longitudinal e temos 22 quilos para armadura transversal. Então, a nossa armadura transversal é o CA 60, que vocês estão vendo aí. E a armadura longitudinal é o CA 50. Então, basta multiplicar o volume do pilar e da viga somado, né, 3,65, vezes 22, eu vou ter o peso do aço
das armaduras transversais, que dá 80,3 quilos. O mesmo eu faço para a armação, né, ou armadura longitudinal, que é os 82 quilos por metro cúbico. Então, se eu pegar 3,65 vezes 82 quilos, eu tenho 2,99 quilos de aço para as vigas e para os pilares nesse caso. Ok? Simples, né? Sem segredo, utilizando essa tabelinha aí, fica bem tranquilo de fazer. E o porquê que eu divido, pessoal, o CA60 e o CA50? Bom, porque essas composições, elas têm preços diferentes. Para você armar um CA60 é mais difícil do que você armar um CA50, porque muitas vezes o número de barras, o número de pontos de amarração é maior, né? Então tem um custo diferenciado entre os dois tipos de aço, ok? Sem contar também o peso, né? Porque muitas vezes o armador cobra por peso. E o que você acha que ele prefere? Armar 500 kg de aço CA50, que tem uma bitola maior, ele é mais pesado, então teoricamente são menos pontos de amarração, ou 500 kg de CA60, que são bitolas bem menores, infinitamente mais pontos de amarração, então é óbvio que tem uma diferença de custo nessa questão aí. E a última coisa que nós temos é a laje. Então a laje é simples de tudo. Por quê? Nós vamos utilizar a laje pré-moldada, né? Então a laje pré-moldada nada mais é do que o cálculo da área de toda a superfície que tem laje. Então eu tenho aqui 10 metros por 8 metros, né, desculpe, por 10 metros. Então eu tenho 80 metros quadrados de laje, certo? Então é só somar aqui, só calcular a área da laje e colocar no nosso quantitativo. É 10 por 8, 80 metros de laje. Não vou considerar seção de viga, nada disso, tá? Isso seria preciosismo demais. Então, o nosso quantitativo ficou desta forma. Formas para pilares, 21,6 metros quadrados. Formas para as vigas, 32,4 metros quadrados. Concretagem dos pilares, né, volume de concreto, pilares e vigas, 3,65 metros cúbicos. O aço CA60 dos estribos, 80,3 quilos. E o aço CA50 para as armaduras longitudinais, 299 ou 300 quilos aí arredondando. E laje pré-moldada para sobrecarga de 100 quilos, 80 metros quadrados. Então a nossa estrutura ficou desta maneira aqui, ó. Na última aula a gente tinha quantificado as fundações, né? As vigas, as sapatas, né? E nessa aula a gente quantificou os pilares, as vigas e as lajes. E, logicamente, todos os sistemas para fazer isso acontecer, como as formas e tudo mais. Ok, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer para vocês nesta aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, né, as dúvidas mais relevantes. E no mais, aguardo vocês no próximo vídeo. E se você quiser fazer um bom curso, né, de orçamentos, com muito mais informações do que essa série, porque na série a gente não consegue trazer tanta informação assim, dia 27 de setembro vai estar disponível na nossa plataforma o curso de orçamento. E você, se você está assistindo esse vídeo no futuro, vá agora lá pelo cardzinho que está aparecendo para vocês aí em cima e já adquira o seu curso, porque pode ter vagas encerradas aí a qualquer momento. Beleza? Então é isso aí, valeu e até lá!